em vão. E Ele virá para nos buscar, virá para nos levar para Ele, para um dia estarmos com Ele, para sempre, em toda eternidade. Essa é a grande esperança da igreja na terra. Nós vamos dar sequência, irmãos, à nossa exposição bíblica no livro do Apocalipse, falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, a primeira carta à igreja de Éfeso, a segunda carta à igreja de Esmirna. Falamos também sobre a terceira carta à igreja em Pérgamo, e hoje nós estaremos falando sobre a quarta carta à igreja de Tiatira, É do capítulo 2, versículos 18 a 29. Nós louvamos a Deus de podermos estar aprendendo da palavra de Deus, os ensinamentos tão profundos e tão sérios para a nossa vida. Peço que você preste bastante atenção nas palavras que nós vamos ler na Bíblia, e porque aqui está a sua vida, aqui está a nossa vida, irmãos, a palavra de Deus. É dela que depende a nossa salvação. Por isso nós precisamos prestar bastante atenção nas Escrituras, quando estamos lendo, nas palavras que saem da nossa boca e naquilo que você está lendo na palavra de Deus, pois é ela que vai te conduzir à vida eterna, e é por isso que estamos aqui, porque nós queremos a vida eterna, queremos alcançar os céus de glória um dia com Jesus Cristo para sempre. Então vamos lá, versículos 18 a versículo 19 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e amor e serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que ultracarga-vos não porém. Mas o que tendes, retente-o até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez e elevamos as nossas vozes, nossos pensamentos, o nosso coração até o trono da sua glória, de sua majestade e do seu poder. Deus, deixamos nossas casas, os nossos lares para estar na sua casa, para ouvir a sua voz, para te adorar, para te bendizer, para glorificar o teu santo nome. Nós precisamos, ó Deus, da sua palavra em nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, que o Espírito do Senhor venha agir nas nossas vidas através da sua palavra. Nós precisamos, ó Deus, da sua presença aqui neste lugar. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, nos exorte, nos edifique, nos traz esperança pela sua palavra, nos consola o nosso coração, e ao mesmo tempo, ó Deus, que sejamos edificados,
santificados pela mesma. Pai Santo, fala conosco nesta palavra, nestes versículos, pois a sua palavra é a verdade, e é o Senhor que tem todo o poder para falar em nosso meio. Nós te rogamos a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua virtude nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Tiatira, a igreja que tolerava o pecado. Tiatira, irmãos, ela era uma cidade pequena, ela era uma cidade não muito significativa, e também, não só Tiatira era uma cidade pequena, mas também a igreja que estava em Tiatira era uma igreja também não muito, era uma igreja pequena também, ela não era a igreja, de todas as igrejas que tinha na Ásia, Tiatira era a igreja menos importante aos olhos humanos, né? Então, ela não tinha nenhum centro político, religioso, e ela tinha alguma importância comercial, ela não tinha muito destaque, ela não era uma igreja, ela não era uma cidade que tinha um centro político, onde o imperador visitava constantemente Tiatira, ou passava ali os generais de Roma, e também ela não era uma igreja, uma cidade muito religiosa, ela não tinha muito cunho religioso, e ela tinha poucos templos, né, ali em Tiatira, e aonde o imperador de Roma não era muito cultuado também em Tiatira. Agora, havia em Tiatira, irmãos, uma corporação de comércio, havia um comércio muito grande que se chamava Guildas em Tiatira, onde tinha muitos padeiros, ceramistas, né? Pessoas que trabalhavam com operários que fabricavam latão, vestimentas de roupas de púrpura, né? Havia muito comércio nesse sentido, havia uma corporação, as guildas que trabalhavam, que operavam, operários, comerciários que trabalhavam ali na cidade de Tiatira. Tanto que quando nós lemos em Atos, capítulo 16, versículo 14, nós vamos ouvir falar sobre Lídia. Vocês já ouviram falar sobre Lídia? Lídia era vendedor de púrpura e ela era de Tiatira. Era mais ou menos uns 300 ou quase 400 quilômetros de onde ela estava em Filipos, em relação a Tiatira. E é dali que veio a primeira conversão, os irmãos têm uma ideia, na região, ou seja, na localização da Europa. Lídia foi a primeira mulher da região da Europa a se converter nos dias do apóstolo Paulo. Seria, irmãos, então, em Tiatira, quase impossível de trabalhar em Tiatira, trabalhar em comércio ou indústria, sem estar filiado a essas guildas. Era impossível. Quem era um padeiro, quem tinha um comércio, quem era mexia na área de indústrias, ele automaticamente fazia parte das guildas, dos comércios, das corporações, aonde faziam os negócios, os trabalhos que estavam ali em Tiatira, porque havia uma organização. Agora, nessas negociações, aonde reuniam os comerciantes ali, os operários, para tratar dos seus negócios, sempre havia os almoços, irmãos, ali que estava o problema. Sempre havia almoço entre eles, e nesse almoço sempre tinha um problema muito sério ali. Havia uma participação, os crentes estavam participando da vida social dos pagãos, porque eles sacrificavam ali as idolatrias, aos ídolos, né? Eles tinham uma adoração pagã, e é isso que era o problema que estava ocasionando em Tiatira, e muitos cristãos não tinham como participar, porque tinha um problema: se eles não participassem, eles eram perseguidos, eles não poderiam fazer negociação, não poderiam vender, não poderiam trocar, e precisavam participar. E aqueles que participavam, automaticamente participavam dos almoços que eram oferecidos aos ídolos, e isso estava trazendo um problema muito sério para a igreja de Tiatira, e esse era o problema que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Por isso Jesus vai repreender, e muitos irmãos ali então estavam numa situação muito complicada. O que eles faziam? O que eles poderiam fazer?
trabalhar, vender, participar do comércio e participar automaticamente daquele almoço que era oferecido aos ídolos, ou ficar de fora, não ter renda, não poder se sustentar? O que é que eles iam fazer? Essa era a grande dificuldade. Ali estava um problema, irmãos, de forma muito perigosa para a igreja, porque eles traziam aquelas práticas que eles estavam cometendo para dentro da igreja de Tiatira. Aí morava o perigo, porque eles achavam o seguinte: não teria problema eles participarem lá e ao mesmo tempo participarem dentro da igreja do Senhor. Então Jesus traz uma séria advertência para a igreja de Tiatira. Por quê? Dentro da igreja eles estavam tolerando o pecado. Tolerar o pecado, eles estavam suportando o pecado, estavam condizendo com o pecado, e isso estava trazendo dificuldade para eles por falta de comunhão com Deus. Vejamos aqui no primeiro versículo que Cristo, ele tem um zelo pela igreja, irmãos. Jesus sempre vai zelar pela sua igreja, ele nunca vai abandonar a sua igreja. Às vezes nós pensamos que Jesus não está, achamos que ele não está nos ouvindo, mas Jesus sempre vai cuidar da igreja, ele sempre vai cuidar. Ele prometeu estar com a sua igreja todos os dias, ele zela pela igreja, ele exorta a igreja, ele ama a sua igreja, ele protege a sua igreja. Então Jesus tem um zelo, um carinho muito grande, muito profundo, um amor muito profundo para com a sua igreja. Ele inicia chamando a igreja, ele fala, e ao anjo da igreja de Tiatira, que é normal em todas as cartas que Jesus escreveu, inclusive esta é a maior carta que Jesus escreveu. Vocês podem observar que ela vai do versículo 18 ao versículo 19, e Jesus então parece que tem, João escreve essa carta endereçada a Tiatira, ordenada por Jesus, e as linhas que vão sobrepondo umas sobre as outras, formando as palavras, a qual precisa ser exortada a igreja de Tiatira, tornando-se então a maior carta de todas as igrejas, de todas as cartas que foram enviadas às 7 igrejas. Jesus fala então para o anjo, para o líder da igreja, como sempre, ou seja, o pastor da igreja, aquele que lidera a igreja. Ele fala ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, ao presbítero da igreja, aquele que está liderando a igreja. Ele diz, escreve. João diz, isto diz o Filho de Deus. Então, quem está dizendo aqui para a igreja de Tiatira é o Filho de Deus. É a primeira vez, e esta é a primeira vez, e é a única expressão também, que Jesus ele se apresenta como o Filho de Deus. Aqui, irmãos, vemos que Jesus, quando ele é apresentado como Filho de Deus, aqui mostra a deidade de Jesus. Ele sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus, a doutrina da deidade de Cristo. Isso é muito importante para nós entender que esse Filho de Deus é aquele que morreu lá na cruz, que ele ressuscitou e que ele agora está coordenando a sua igreja. E ele fala disso aqui então, isto diz o Filho de Deus. É muito importante para nós entendermos que é o próprio Filho de Deus que vai de encontro à sua igreja. Eu quero zelar pela minha igreja. Ele diz aqui, isto diz, quem tem os olhos como chama de fogo. Ele fala, quem tem os seus olhos como chama de fogo. Estes olhos como chama de fogo, ele tem a capacidade, irmãos, de penetrar o juízo. Essa metáfora que Jesus mostra, que Jesus como chamas, que tem os olhos como chama de fogo, significa que Jesus, ele conhece todas as coisas, o nosso pensamento, o que está acontecendo na igreja, o que está ocorrendo dentro da igreja. É um ledo engano nós acharmos que Jesus não sabe das coisas que se passam na igreja. Às vezes os líderes da igreja, os pastores das igrejas, eles não têm noção, não têm entendimento do que fazem. Às vezes fazem as coisas ocultas, ou mesmo os cristãos que são membros da igreja, fazem as coisas ocultas e não sabem que os olhos do Senhor Jesus, Ele tudo vê. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o que passa no interior do nosso coração, o que passa nas nossas vidas. Às vezes dobramos os joelhos e achamos que Jesus não sabe daquilo que
vamos falar com ele, mas ele sabe, ele tem os olhos como chama de fogo, ele tem a capacidade de entender a profundidade do seu coração, porque ele é Deus, ele é Senhor. Então ele usa essa expressão para que a igreja de Tiatira ela já seja chocada, que ela tome um impacto, né? Olha, eu sou filho de Deus, que eu tenho os olhos como chama de fogo. Agora para pensar, irmãos, imagine Jesus, se formos olhar literalmente os olhos de Jesus como chama de fogo. O mundo não compreende essas coisas. É o nosso Deus vivo, é o Deus que vela por nós, que zela por nós, que cuida de nós, e isso é muito importante para as nossas vidas, nós entendermos que não estamos sozinhos, ainda que isso aqui se torne um perigo, porque quais são as nossas ações, o que estamos fazendo dentro da igreja, qual é o nosso comportamento, quais as nossas atitudes, qual a motivação do nosso coração. Olha, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. O que eu faço para me apresentar, eu faço porque eu quero ser visto, ou eu faço para a glória de Deus, eu estou fazendo em favor do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu sou o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. Interessante que Jesus, ele usa a metáfora dos olhos como chama de fogo, mas ele usa a metáfora também, ele diz, os pés semelhante ao latão reluzente, ou em outras passagens diz, aquele que tem os pés semelhante ao bronze polido, ou ao latão reluzente, o bronze polido. Essa metáfora dos pés semelhante ao latão reluzente significa que Jesus tem o poder de pisar, autoridade, pisa com firmeza, ele é a autoridade suprema. Então ele mostra essa metáfora. Lembra daquela passagem, como formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas? E quem é que tem os pés que anunciam as boas novas? É o próprio Jesus. E isso é remetido também para nós, que nós estamos em Cristo, nós temos os pés também, irmãos, preparados para transmitir as boas novas. Então Jesus é aquele que tem os pés semelhante ao latão reluzente, é um metal forte, é um metal pesado, é um bronze polido, reluz glória, reluz poder, porque Ele é Senhor, Ele é Mestre, Ele é Deus. Ele diz, ou seja, eu estou caminhando dentro da minha igreja, com os pés reluzentes, semelhante ao latão reluzente, ao bronze polido. Ele tem um poder para pisar, Ele tem um poder para ordenar, porque Ele é Deus. Então Jesus, Ele já entra, irmãos, com a igreja de Tiatira, mostrando que Ele é Deus, que Ele é supremo, que Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, e Ele pode fazer o que Ele bem quer, o que bem entende, e que Ele está observando os quatro cantos da igreja. Jesus, Ele é o centro da igreja. Nos dias de hoje, muitas igrejas estão deixando Jesus de lado, está deixando Jesus à margem, mas Jesus, Ele é o centro da igreja, Jesus está no centro do universo, Jesus está no centro de toda a criação, Jesus está no centro do seu reino, e Jesus está no centro da igreja, porque Ele reina, Ele é Senhor, Ele é Mestre, Ele comanda, Ele é o Senhor, Ele é soberano, os seus olhos é como chama de fogo, e Ele tudo vê, e Ele ordena a sua igreja. Isso que é importante para nós entendermos, irmãos, que nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, que Ele tem os olhos como chama de fogo. Não é como os deuses das nações, irmãos, que eles têm olhos, mas não vê, boca e não fala, são deuses que não podem fazer nada por eles, mas o nosso Deus faz tudo o que lhe apraz, Ele é poderoso para agir no meio da sua igreja. Ele diz aqui, ainda no versículo 19, ele torna a falar isso para a igreja de Tiatira. Interessante que Jesus, são frases costumeiras nas cartas, que Jesus usa como assim, por exemplo, eu conheço as tuas obras, ele fala, ele inicia dizendo, ao anjo da igreja, ele inicia falando que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
São as frases que Jesus usa, as frases comuns para que haja um bastante entendimento que é Ele que está operando, que é Ele que está trabalhando, é Ele que age na igreja, ainda que nós não compreendemos, ainda que nós não entendemos, mas Ele é que está agindo no meio do seu povo. Então Ele diz: eu conheço as tuas obras, pois se Ele tem os olhos como chama de fogo, então Ele conhece as obras, Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele fala: e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então Ele fala: eu conheço as tuas obras. O serviço da igreja se manifestava em amor, fé e paciência, que são esses 3 frutos do Espírito, que é muito importante para a igreja. Então, o serviço deles estava crescendo em amor, fé e muita paciência. A igreja de Tiatira, irmãos, tinha essas características. Imagine você entrar numa igreja, onde a igreja está repleta de amor, de fé e de paciência no meio dos cristãos. Os crentes são pacientes, os crentes são pessoas de fé que é para cima, está olhando sempre para frente, animados, e são cheios de amor. Participar de uma igreja dessa é tudo que a gente quer. E Jesus então faz esse elogio maravilhoso. Imagine Jesus elogiando, irmãos: eu conheço as tuas obras, a sua obra, o seu serviço é um serviço de amor, é um serviço de compaixão, é um serviço social maravilhoso, em que vocês amam as pessoas. Eu conheço as suas obras, vocês amam mesmo, vocês têm um amor profundo. E Ele diz: eu conheço a fé de vocês, é inabalável. Pode acontecer o que tiver de acontecer, pode passar o que tiver de passar, mas eu conheço a fé de vocês, eu conheço também a paciência de vocês. Vocês são pacientes, vocês têm paciência com o próximo, vocês suportam o próximo, nas ofensas tem perdão, recebe perdão, existe uma harmonia no meio de vocês, e isso é muito importante. Jesus diz: e eu conheço então as tuas obras. E aí tem mais. Interessante, irmãos, que olhe bem, além de Jesus conhecer as obras deles, olha bem: amor, serviço, fé e paciência. Jesus fala: e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha bem, irmãos, então vejamos que a igreja, ela evidenciou um crescimento espiritual. A igreja estava crescendo espiritualmente. Irmãos, não tem nada melhor na igreja do que a igreja crescer espiritualmente. A igreja, ela não pode ser nanica, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver a espiritualidade. Então, as últimas obras da igreja de Tiatira eram maiores do que as primeiras, porque eles estavam crescendo em amor, crescendo em fé, crescendo em paciência. Significa que eles tinham essa harmonia com Jesus, irmãos, essa comunhão com Jesus. Então eles não eram simplesmente ativistas religiosos, porque o que estamos vivendo hoje, irmãos, e nós podemos entender isso aí, que o que nós estamos vendo são ativismos religioso. A atividade religiosa é intensa, sabe, do querer fazer, do querer mostrar, do querer mostrar nas redes o que está acontecendo dentro das igrejas, porque a nossa igreja que faz isso, a nossa igreja que faz isso. Há um ativismo religioso muito forte, mas esse não era o problema da igreja, porque além dela, esse ativismo religioso da igreja de Tiatira estava redundando deles em amor, em fé, em paciência. E isso que é importante na igreja. Não é o importante da igreja, irmãos, não é fazer os movimentos dentro da igreja, mas é se ela cresce em amor. Não é a quantidade, não é por causa do barulho, não é por causa do movimento. Isso é um problema muito sério. O ativismo religioso tem matado muitos crentes nos dias de hoje, porque eles pensam que são, pensam que mas está faltando amor, está faltando compaixão, está faltando fé, está faltando paciência. E é isso que Jesus aqui diz para a igreja: vocês não faltam essas coisas, as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então eles foram
crescendo gradativamente, e nós precisamos crescer, irmãos, espiritualmente, precisamos desenvolver espiritualmente. Uma igreja cresce, não é quando ela cresce em número, é quando ela cresce espiritualmente. O que é que você tem desenvolvido na sua vida? O que é que você aprendeu nos últimos anos, nos últimos meses? Você tem desenvolvido a sua vida espiritual? Você tem crescido na fé? Tem crescido na paciência, no perdão? Você tem crescido no amor? Tem desenvolvido a sua fé? A palavra de Deus tem mexido no seu coração quando você ouve no domingo, na sexta, nas quartas, mesmo sendo a nossa igreja aqui tão pequena, a palavra de Deus tem mexido isso na sua vida? Ou você é a mesma pessoa, faz por fazer, vem por fazer, mas ainda não está crescendo espiritualmente? Você pode participar de uma igreja pequena, mas é necessário que cresça espiritualmente, irmãos. Se nós não crescermos espiritualmente, se nós não desenvolvermos a nossa vida espiritualmente, não tem valor nenhum para nós, não faz sentido. Vamos ficar remando, vamos ficar patinando, vamos ficar no mesmo lugar sem crescer espiritualmente. É importante que cresçamos, que desenvolvemos, que nós aprendemos quem é Jesus, como o nosso Jesus trabalha, como que Ele faz na nossa vida, como que Ele quer fazer mais sobre a igreja. E isso é necessário crescer, desenvolver em amor, em fé, em paciência. Essas três grandes virtudes: fé, paciência e amor. Isso é muito importante, e isso faz a nossa comunhão cada vez maior com Deus. Vamos lá. Isso estava maravilhoso na igreja de Tiatira, irmãos. Não tinha problema nenhum, Jesus estava elogiando ela. Agora tínhamos acusações. Por quê? Ele fala: você deixa Jezabel. Aí que estava o problema, dentro da igreja. Então nós vamos ver alguns pontos aqui que é interessante nós ouvirmos, e que também que nós não caiamos como a igreja de Tiatira caiu. Porque ela tinha amor, fé, esperança, paciência, mas ela tinha um problema. Jesus acusou ela também. Ela recebeu a repreensão. Então Jesus diz para ela: você deixa Jezabel. Veja o versículo vamos ver do versículo 20 ao versículo 23 agora, dentro dessa passagem. Mas só vamos ler o versículo de número 20. Versículo 20: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. Aqui estava o problema. Eles tinham amor, tinham toda essa graça, mas eles estavam deixando Jezabel. Havia uma mulher lá nessa igreja de Tiatira, que ela tinha um espírito de Jezabel. Não é que ela se chamava Jezabel, mas as atitudes dessa mulher é como aquela mulher de Jezabel, a mulher de Acabe, lá do livro de Reis, que nós conhecemos, as dificuldades que os profetas passaram, que Elias passou com Jezabel. Jezabel ela comandava a Israel através do rei Acabe, e ela levava o povo de Israel, irmãos, a comer dos sacrifícios, da idolatria. O tempo todo Deus combateu a idolatria, irmãos. Esse foi sempre o problema do povo de Deus, a idolatria. Vejamos que eles, dentro da igreja de Éfeso, tinha a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Todos eles estão envolvidos com a idolatria, e esse era o problema também da igreja de Tiatira, que Jezabel, essa mulher que tinha o espírito de Jezabel, ela enganava, porque ela se dizia que era profeta, e ela, como se dizia que era profeta, irmãos, eles estavam deixando Jezabel. Veja que o texto diz o seguinte: olha, tenho contra ti que deixas Jezabel, que se diz profetiza. Essa mulher, ela não era profeta, ela se dizia que era profetisa, ou seja, ela ensinava, ela doutrinava, e tinha um pouco de uns crentes lá que infelizmente seguiam a doutrina, seguiam os ensinamentos dessa mulher,
que tinha o espírito de Jezabel, né? O espírito de idolatria, levando o povo a sacrificar, a idolatrar. Então eles fornicavam e comiam dos sacrifícios dos ídolos. Ela dizia: olha, não tem problema você participar dos comércios, não tem nada a ver, você pode participar dos almoços que eles fazem lá, sacrificando aos ídolos, e depois você pode vir aqui também comer da mesa do Senhor. E ela doutrinava essas coisas dentro da igreja, e tinha um grupo de irmãos, um bom grupo de irmãos, que recebiam a doutrina de Jezabel. Ela ensinava aos crentes a fazer um acordo com a religião de Roma. Tudo isso estava inserido nos ensinamentos de Jezabel, ou seja, participar das festas, daquelas guildas, né? E para não perder o emprego. Olha, vocês não vão perder o emprego de vocês, e não vai haver perseguição contra vocês, mas eles estavam comendo dos sacrifícios dos ídolos, dos sacrifícios dos demônios, participando da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. E esse era um problema muito sério entre eles. Então havia um contraste, irmãos, entre Éfeso e Tiatira. A igreja de Éfeso, ela enfraquecia no amor, mas ela julgava os falsos mestres. A de Tiatira, ela crescia em amor, mas ela tolerava as falsas doutrinas. Aí que mora o perigo, aí que está o problema. Ela estava cheia de fé, de amor, mas cheia de falsas doutrinas. Então, quem doutrinava a igreja de Tiatira era a Jezabel. Ela que ensinava, ela que fazia aqueles crentes pecarem contra Deus. E isso, irmãos, é um problema sério, porque tanto a ortodoxia sem o amor, quanto a transgresia com o amor a favor do pecado, é detestável para Deus. Para Deus não tem valor nenhum. Então eram cheios de amor, tinham paciência, tinham fé, mas tolerava Jezabel, deixava ela doutrinar a igreja. E não é isso que nós estamos vivendo, irmãos, nos dias de hoje também. As igrejas não estão sendo doutrinadas hoje aí pelos falsos mestres. Observemos que todas as cartas que Jesus fala para as 7 igrejas da Ásia têm esses tipos de problemas: os falsos mestres, as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios. E vocês acham que hoje é diferente, irmãos, nos dias que estamos vivendo? Quantos falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores com ar de piedade usam as escrituras, usam a palavra de Deus e estão ensinando dentro da igreja com sutilidade. Mulheres que se dizem profetas, mulheres que se dizem profetisa, pastoras, como o Edson pregou aqui domingo passado, mulheres que se intitulam pastoras, e elas querem ensinar a igreja, querem exortar a igreja, e exortam mesmo com veemência, irmãos. E às vezes usam até a palavra de Deus, mas por trás daquilo ali existe alguma coisa que não está de acordo com as escrituras, porque Deus não aprova esse tipo de ministério. Deus não aprova o ministério feminino nesse sentido pastoral. Não existe isso na Bíblia. Então ela dominava, ela ordenava a igreja, ela ensinava a igreja, e aquela multidão de gente seguindo aquela mulher. Deveria falar com eloquência, devia falar bonito, devia se vestir bem, ela devia ter boa aparência, mas ela era envolvida nas coisas lá fora do mundo e trazia aquela nojeira para dentro da igreja. Agora tinha um problema: o líder daquela igreja não repreendia ela. Ele diz aqui: olha, vocês deixam Jezabel. Significa que se eles quisessem repreender ela, irmãos, ela seria repreendida, mas alguém estava deixando. Não tinha ninguém que falava: olha, você não é de Deus, o que você está profetizando é falso, é bíblico. Nós não podemos ser condizentes, irmão. Nós precisamos abrir as nossas bocas. Às vezes, para nós não sermos retaliados, nós temos medo de falar. Não, eu não posso falar, vou ficar quieto na minha aqui, porque deixa fulano de tal quietinho, não vou falar, porque daqui a pouquinho vai começar a me perseguir, vai começar a ser contra a minha vida, então não vou falar. Mas nós temos que falar. Nós não podemos ser condizentes de maneira alguma, porque a única maneira da pessoa se salvar é através da verdade, do Evangelho sendo pregado. E muitas das vezes os nossos familiares vai ser contra nós, irmãos, porque
porque precisamos repreender o pecado deles, precisamos exortar com a palavra de Deus. Agora imagine isso dentro da igreja, ninguém abria a boca, ninguém falava nada, e tolerava Jezabel ensinando. Esse era o mal de Tiatira. Isso é um problema muito sério, porque este amor deles estava transigindo, irmãos, com o pecado. Deus detesta esse tipo de negócio. Deus não negocia de maneira alguma. Aí o Senhor continua falando para ela, olha, no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Jesus diz, olha, eu vou te dar um tempo, Jezabel. Quem sabe isso está no passado. Jesus falou para essa mulher, ou deu a repreensão dessa mulher, deu um tempo para ela, exortou ela, eu dei um tempo para você se arrepender da sua fornicação, mas você não se arrependeu. Essa fornicação aqui, irmãos, esse pecado aqui, é um pecado tanto espiritual, quanto também é um pecado literal. A fornicação, ela adulterava realmente também, com muitos daqueles cristãos. Ela adulterava, e eles aceitavam esse adultério, essa fornicação. Só que diz aqui, eu dei tempo para se arrepender. Jesus sempre vai dar um tempo, Jesus sempre vai mostrar um caminho para que haja arrependimento. Só, irmãos, que ela não se arrependeu, ela não quis se arrepender, ela não quis tomar uma posição. No versículo 22 diz, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E essa cama que Jesus está dizendo aqui, irmãos, no original, significa que ela ia sofrer de uma doença muito horrível. Vou te jogar na cama, você vai ficar na própria cama em que você adultera, na própria cama em que você fornica, eu vou te jogar na cama. E você vai ficar numa situação tão difícil, que você vai ter uma enfermidade tão terrível, uma doença tão terrível, que você vai ficar ali gemendo, você vai ficar ali chorando, você vai ficar ali gritando de dor, porque eu vou te lançar na cama. É isso que o texto original está dizendo. Agora, Jesus diz o seguinte, eu te colocarei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação. Quem está adulterando, quem está sendo condizente com ela, vai sofrer uma grande tribulação, irmãos. Então, quem adultera com ela, quem aceita o pecado dela, iria também passar por uma grande tribulação. Vemos que a advertência de Jesus é muito séria. Observe, irmãos, que isso aqui é uma exortação para que nós possamos não aceitar a adulteração da palavra de Deus. Nós não podemos recuar, nós temos que tomar posse da palavra de Deus, não aceitar ensinos espúrios, não aceitar ensinos, irmãos, errôneos que estão fazendo por aí. Nós precisamos pegar a palavra de Deus em nosso coração, para nos livrarmos deste mal que estamos vivendo agora nos últimos tempos, nos últimos dias, que é tão sutil, irmãos, e milhares de pessoas estão adentrando por esse caminho. A pessoa pode pensar, pastor, mas o senhor está sempre falando essas coisas, parece que fica tocando na vida dos outros. De maneira nenhuma, porque quem ama Jesus, irmãos, quer se livrar disso. Quem ama Jesus realmente quer conservar a palavra de Deus. E nós precisamos nos manter a nossa vida pura através da palavra de Deus, através do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho sempre vai mostrar isso. O verdadeiro Evangelho sempre vai repreender esses tipos de profetas, esses falsos mestres dentro das igrejas. Nós precisamos entender essas coisas de Deus. Então ele diz aqui, eu porei você numa cama, sobre os que adulteram, porque você não se arrependeu. Quem adultera com ela vai sofrer uma grande tribulação, porque não se arrependeram das suas obras. Que tristeza, que angústia para aquelas pessoas que recebem a repreensão do Senhor, porque ouvir, irmãos, e não receber a repreensão não vale nada. Nós ouvir a palavra de Deus, mas não deixar entrar no nosso coração, e nós não nos arrependermos dos nossos pecados, não vale de nada. Precisamos entender essas coisas de Deus.
Então, Jesus vai mais além. Vai mais além. Esses que adulteram com ela vão passar uma grande tribulação. Mas olha só agora no versículo 23, ele diz, Jesus continua exortando, Jesus continua agora acusando, olha, e destruirei com morte a seus filhos, ou seja, aqueles que agora se entregaram totalmente a essa doutrina, são os filhos de Jezabel, do espírito de Jezabel. Ele diz, eu vou matar, eu vou destruir com morte a seus filhos. Interessante, né? Porque nós só vemos o nosso Jesus como Jesus de amor. Tem muita gente que fala, Jesus é o Deus de amor, o Deus do Antigo Testamento ele matava, mas Jesus ele não mata. O Senhor Jesus, ele é o Jesus de amor, que ele veio das terras da Palestina e ficou calado, não abriu a sua boca e foi morto. Esse é o Jesus de amor. Não, quando nós lemos o Apocalipse, Jesus, irmãos, tem inúmeras passagens que ele está acusando os seus algozes, aqueles que se levantam contra a doutrina, contra a palavra dele, contra o seu evangelho. Essa expressão é muito forte quando ele diz, destruirei com morte a seus filhos, eu vou matar os seus filhos. O que é que Jesus vai fazer agora, irmãos, após o arrebatamento da igreja? Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai liberar as trombetas, as taças que estão preparadas, os selos que vão ser abertos, as misérias e as desgraças que serão soltas sobre a terra do próprio Jesus. A Bíblia diz que 1/3 das naus vão ser afundadas, 1/3 dos homens vão morrer, haverá pestes, escorpiões, terremotos, grandes pragas que virão sobre a terra após o arrebatamento da igreja. Quem é que vai lançar isso sobre a terra? É o Jesus de amor, o Jesus que dá amor, mas que repreende também. Ele diz, eu exorto, eu repreendo aqueles que eu mais amo. Essas repreensões de Jesus, irmãos, é para nós nos alertarmos, para nós vigiarmos, para nós tomarmos cuidado com a nossa vida, para nós não entrar no caminho do pecado, da iniquidade, da rebelião contra Ele, contra a sua palavra, que nós vamos ver posteriormente aqui, como crentes também que se desviam e entram pelos caminhos errados, e Jesus vai exortá-los grandemente. Então no versículo 23 aqui, é para os seus seguidores, né? Aí ele diz aqui no versículo 23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas, ou seja, os rins, né? E os corações, as entranhas, o entendimento, a consciência, a mente, né? E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus, irmãos, ele diz, as igrejas saberão. Eu vou agir desta maneira, dessa forma, eu vou matar os seus seguidores, eu vou destruir os seus seguidores, porque eu conheço os pensamentos, eu conheço os desejos de todos, então eu vou matar, eu vou destruir. Jesus está falando isso, irmãos, que aqueles que seguem as doutrinas de Balaão, os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, os que seguem as doutrinas de Jezabel, os falsos ensinos, os falsos mestres, que as pessoas têm a capacidade de entender que o Espírito Santo está sempre repreendendo, essas pessoas serão destruídas. Essas pessoas já se entregaram, sabem que está errado, sabem que não deve fazer, mas faz, gosta. É por isso que as igrejas estão lotadas, que elas serão defraudadas espiritualmente, elas aceitam o suborno espiritualmente e elas vão sofrer um grande dano, porque segue esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, e a promessa é, eu vou te destruir, eu vou destruir os seus filhos, eu vou destruir os filhos dos falsos profetas, eu vou destruir os filhos de Jezabel, porque eu sou Deus, e as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, o coração, os pensamentos, o entendimento daqueles que eu conheço. Então, irmãos, Deus, Ele vai pagar de acordo com as obras de cada um. Deus, Ele paga de acordo com as obras de cada um. Ele confirma aqui, darei a cada um de vós, ou seja, pagarei a cada um de vós segundo as vossas obras. Cada igreja vai receber um pago de Deus, irmãos, nada vai ficar impune. Todas as igrejas, todas as denominações vão receber um pago de Deus. Deus vai dar a cada um segundo as obras de cada igreja,
de cada líder, tanto o líder que é culpado, quanto aqueles que sabem que estão errado e estão envolvidos nessas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Porque hoje, irmãos, que estamos vivendo tantas revelações, tantas visões falsas, tantas profecias falsas, tanta mentira, mas as pessoas parecem que querem se enganar com isso, irmãos. As pessoas gostam disso aí e vão lá. Se não houver revelação, ela não é crente. Se não houver profecia, se não houver um sonho, e isso vai enrolando as pessoas, mas as pessoas parecem que querem ser enganadas. A Bíblia já não é mais suficiente, irmãos. Eles querem alguma coisa mística, além do normal, vão buscar algo que não existe. A Bíblia já não é mais suficiente. Interessante que o rapaz, que mais o senhor de idade, e um rapaz de 22 anos, 20 anos de idade, eles entregaram esses rolos aqui. Aí ele falou o seguinte, eu falei, você já foi evangélico? Ele falou assim, meu pai é pastor. Ele sem do nada, ele falou para mim, o meu pai é pastor. Mas seu pai é pastor? Meu pai é pastor, minha mãe é pastora, e os dois fazem um trabalho na igreja e tal, na Assembleia de Deus, aí não sei onde. Eu falei, interessante. E você, que está arrumando? Você está parado? Eu estou parado, eu moro com a minha mulher, não casou não? Eu estou pensando em casar, mas aí, não, eu estou parado na igreja, eu já falei com a mamãe, falei com o papai para orar por mim, mas só tem um porém, eu estou com dificuldade com a minha esposa. Por quê? Ela gosta desse negócio de reteté, de pula para lá, divisão para lá. Eu não gosto disso. Ele com 20 anos de idade. Eu gosto de sentar, irmão, ouvir a palavra, prestar atenção no ensinamento, no conhecimento. Estou com uma luta eu não sei o que eu vou fazer não, porque ela quer a igreja de pula-pula, irmão, de reteté, de divisão, de revelação. Eu sei que Deus revela, ele falou para mim ontem. Eu sei que Deus fala em visão, eu sei que Deus fala em profecia, mas isso tem que acontecer normalmente, irmãos. Isso não pode ser forçado do jeito que é forçado, não. Eu falei, mas quem te ensinou essas coisas? Você tem 20 anos, seu pai é pastor, sua mãe é pastora. Quem te ensinou essas coisas? Eu sei que eu aprendi que eu não quero saber não, só sei que eu não quero assim. Então, irmãos, as pessoas têm como aprender, entender que isso, a forma como Deus quer agir com a sua igreja, irmãos, é de uma forma correta, de uma forma bíblica, é pela palavra. Eu já vi pregação, irmãos, eu já ouvi pregação que os demônios caíam na palavra, na pregação. Eu já vi curas, eu já vi com os meus olhos cura, só do pastor está pregando. A palavra é tão poderosa que ela fazia um efeito lá na pessoa e a pessoa era curada. Não precisava, como agora um candidato aí que orou, um suposto candidato aí a presidente, ele foi, os repórteres fazendo as reportagens com ele, os jornalistas, né, entrevistando ele. Aí ele falou assim, mas eu sou evangélico, tudo bem, e aquela pessoa que você orou por ela, que você disse que tinha sido curado, que você curou, mas ele não curou nada, irmãos. Ele orou, não curou nada, ele passou vergonha com os jornalistas. Então nós estamos vivendo um tempo que os cristãos nós estamos passando vergonha, está sendo uma vergonha de tanta mentira, de tanta hipocrisia, uma vida totalmente distorcida diante de Deus, e eles querem mostrar uma coisa que não são. E isso já era antigo. A palavra, irmãos, tem que ser suficiente nas nossas vidas. E Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Línguas estranhas é de Deus, é bíblico. As revelações são de Deus, as visões são de Deus. Mas se Deus não te falou nada, se sustenta na palavra, fica na palavra, aprenda a palavra, e é ela que vai te sustentar. Ela vai ser suficiente na sua vida, e Deus vai falar de outras formas, da maneira como Ele quiser, segundo a ação do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, ele diz aqui, promessas para quem guardar a palavra de Deus. Veja que a partir do versículo 24 ele já diz o que eu já estou falando aqui. Olha bem, aos que não têm essa doutrina, veja o versículo de número 24. Ele diz, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, olha bem, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos dão por ele. Vejamos, irmãos, que aos que não têm essa doutrina, nem todos na congregação eram infiéis, irmãos. Havia um grupo que não tinha recebido a doutrina de Jezabel. Esses haviam se afastado dos falsos ensinos de Jezabel e de seus seguidores, e Jesus está falando para esse tipo de
de irmãos que não receberam os ensinos de Jezabel. Agora, parece, irmãos, que João está com uma ironia. Parece que João é irônico quando ele diz aqui, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão de Atira, que não conheceram, que não têm essa doutrina, que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. O que se ensinava na igreja de Tiatira, irmãos, João está com ironia. É como se ele dissesse: olha, as profundezas de Satanás. Olha, eu sou Jezabel, eu vou ensinar as doutrinas do Senhor, o caminho do Senhor. Mas o que João faz ironicamente? Vocês estão conhecendo as profundezas de Satanás, porque Jezabel não tem que ensinar para vocês. Jezabel falava em nome de Deus, falava em nome de Jesus, mas na verdade o que ela estava ensinando eram as profundezas de Satanás. Nós estamos vivendo exatamente isso, irmãos. Vocês já viram isso? Os demônios, quais são os nomes dos demônios, não sei o quê. Quais são os anjos das trevas que existem, que vão descer sobre essa terra? Os espíritos maus, que não sei o quê. É tanto ensinamento sobre demônios, que estão esquecendo de Jesus. É tanto ensinamento de demônios, irmãos, as profundezas de Satanás. E isso é uma ironia que João está dizendo quando ele escreveu esse livro. Então ele já estava repreendendo esses homens aqui. Ele alegava, irmãos, porque ela alegava que ela levaria os seus seguidores a conhecer os mistérios de Deus, mas isso não estava acontecendo na prática. Então aí Jesus afirma para ela aqui, Jesus afirma para a igreja o seguinte: olha, eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram essa doutrina, como diz as profundezas de Satanás, ele fala que outra carga vos não porei. Jesus não vai colocar outra carga sobre a igreja. Qual era o problema da igreja? É que ela estava comendo da idolatria, da feitiçaria. Então ele cita, como se estivesse citando Atos 15, lembra que Jesus falou lá no concílio de Jerusalém para fugir da fornicação e da idolatria, as demais coisas não tinham problema? Então esse é o ensinamento de Jesus. É como se Jesus estivesse relembrando Atos 15, o concílio de Jerusalém: fugir da fornicação, fugir da idolatria, né, da carne sufocada, daqueles ensinamentos. Ele diz: olha, eu não vos colocarei outra carga sobre vocês, retende agora o que vocês conhecem. E ele fala isso no versículo 25: mas o que tendes, retende-o até que venha. Reter, irmãos, ela deveria se apegar ativamente às coisas boas. O que é que você já aprendeu? Retém as coisas boas, irmãos, até que Jesus vem. Você já tem coisas boas. O que você conhece é a base fundamental da sua salvação em Cristo. Então retende o que você tem, guarda o que você tem, guarda no seu coração. Irmãos, são bilhões de pessoas na terra, muitos milhões e milhões não têm o privilégio de sentar nas cadeiras para ouvir a palavra de Deus. Muitos estão em trevas neste momento, são milhões e milhões que estão em trevas e não alcançaram essa salvação, mas Deus nos deu a graça, a capacidade de nós ouvir o Evangelho. Então Jesus diz: retendes o que você tem até que eu venha. Quando eu vier, eu quero achar você firme, você em pé, sobre aquilo que eu te ensinei. Retende, guarda no seu coração até que eu venha. Como cantor aqui, Jesus virá, né? Jesus virá, né? Como foi cantado aqui. E quando ele vier, nós temos que reter a doutrina, reter a palavra no nosso coração. E Jesus confirma isso no versículo de número 26. Ele diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Veja, irmãos, então, que o vencedor é aquele que guarda as obras de Jesus. Ele retém a palavra e ele guarda as obras de Jesus. O crente que quer ser vitorioso, ele não deve aceitar a suposta profetismo, os ensinos de Jezabel. É a forma de sermos vitoriosos. Então é guardar as obras de Cristo, né? Deve guardar as obras do próprio Cristo e os mandamentos de Jesus, para que possa alcançar a vida eterna. Então, quais são as promessas? Ele diz ainda no versículo 26, da parte B, ele diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ele diz: eu lhe darei poder sobre as nações. Irmãos,
Você já parou para pensar que você vai ter... Quem está prometendo isso aqui é quem? É o Filho de Deus. Lembra que nós falamos no início, no versículo 18? E o que Jesus está falando para nós aqui nesta noite? Ao que vencer, eu vou dar poder sobre as nações. Agora, imagine se nós falarmos isso para o mundo, para as pessoas: olha, eu vou ter poder sobre as nações. Quantos governadores, quantos líderes mundiais querem poder sobre as nações? Olha o que o presidente da Rússia, Putin, está fazendo, invadindo a Ucrânia, ameaçando a Suécia, Suíça, a Finlândia, para atacar, porque eles querem ser associados à OTAN, eles querem poder, mas você vai ter poder. Eles falam: você é um comedor de feijão, um limpador de rua, um gari, uma pessoa simples, que não tem grandes conhecimentos deste mundo, não sabe, não tem, mas você tem o poder de Jesus. Jesus prometeu poder sobre as nações, irmãos. Oh, glória a Deus! Nós teremos o poder. Poder aqui é dínamos, poder, virtude, autoridade sobre as nações. Irmãos, é uma loucura o Evangelho. Para aqueles que não têm entendimento, que não têm a mente aberta, entendimento espiritual, compreender essas coisas, é uma loucura. Por isso que Jesus disse: é uma loucura para os que estão perdidos, irmãos. Porque Jesus promete o poder. E outra coisa, ele vai mais a fundo, hein? Veja no versículo agora, de número, ele diz o seguinte, no versículo de número 27, e ao que vencer guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Versículo 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como se fossem vasos, de oleiro, vasos de barro, como se fossem vasos de barro. O poder será tanto, irmãos, que se for necessário, ele vai quebrar as nações como se fossem vasos de barro. É uma metáfora aqui. A autoridade será tanto sobre os crentes. É por isso que somos nós de loucos, nós de doidos. Os crentes são doidos, os crentes são loucos, Mas hoje eu coloquei até uma frase que eu falei, um texto que eu falei em 2013, que eles acreditam em doentes, acreditam em fadas madrinhas, Eles acreditam em boitatá, cipererê, acreditam em tanta bobagem, tanta besteira. E quando nós dizemos que Jesus vai vir nas nuvens do céu para nos buscar, para nos levar para Ele, para nos guardar em glória, vai ser louco, um comedor de feijão. Ele se iguala com nós no sentido de que nós não temos essa capacidade, mas eles não entendem que esta capacidade, irmãos, não vem de nós, vem do próprio Senhor. É promessas para aqueles que guardam a sua palavra. Aqueles que estão suportando o mundo, as aflições, as angústias, as necessidades aqui nessa terra, estão suportando por amor a Jesus. Eu não abro mão da palavra de Deus. Eu não abro mão, porque eu vou ter poder para reger as nações, e com vara de ferro elas serão quebradas. Aí Jesus fala no versículo 27 da parte B, acompanha no versículo 7, ele diz: como também recebi de meu Pai. Essa promessa, irmãos, ela foi feita para o próprio Cristo. Jesus recebeu essa promessa. Veja Salmos capítulo 2, versículo 9: com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como vaso de oleiro. Essa promessa foi feita a Cristo. E tanto que essa profecia é confirmada em Atos capítulo 12, em Apocalipse 12, versículo 5, que a irmã Vani leu, pode ver, está no capítulo 12, no versículo 5, e no capítulo 19, no versículo 15 de Apocalipse. São confirmados em que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. E o que vai acontecer? Esse poder que é dado a Jesus, que o próprio Deus deu a Jesus, Jesus transmite esse poder para nós também, para os vencedores, para aqueles que guardam a sua palavra. Lembra de quando Jesus ele ressuscitou? Ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus então, ele vai agora para o final, ele diz no versículo 28, e dar-lhe a estrela da manhã. Ele diz: olha, eu vou me dar a mim mesmo, eu sou a estrela da manhã. Aleluia. Além do poder das nações, ele fala: eu vou me dar para vocês, agora eu serei de vocês, vocês vão passar por essas angústias, essas tribulações. E isso, essas promessas, é para aquele grupinho que estava lá dentro de Tiatira, mas que não tinha se rendido.
Talvez a Tiatira pode não ser aqui, ou pode ser, mas a Tiatira pode ser as igrejas, e nós não se rendermos a esse sistema, irmãos, é resistir com a palavra de Deus. Então o governo vitorioso do Messias é um presente que nós recebemos de Deus, nosso Pai. É uma promessa, é uma das grandes promessas, né? Em virtude do sofrimento da igreja, das lutas da igreja, das provações, das críticas, né? Que você recebe, uma crítica que você recebe porque você é cristão, no seu trabalho, o seu vizinho porque você é humilhado, essas coisas tudo tem grande valor para Deus, isso conta na balança. E Jesus então, ele encerra aqui a nossa mensagem no versículo 29, como é costumeiro, né? Ele encerra aí no versículo 29 sobre ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nós passamos então por quatro igrejas. Né? E é possível vislumbrar os perigos que ainda existem para a igreja de Deus. Nós podemos ser zelosos, nós podemos ser ortodoxos, né? E ao mesmo tempo perder a devoção a Cristo, assim como era a igreja em Éfeso. Toda a ortodoxia, a doutrina, guardar a palavra, tudo isso é muito importante, mas nós podemos às vezes estar com perigo, né? Podemos às vezes ter essa devoção, ser tudo isso e ao mesmo tempo perder esse amor a Jesus por causa da nossa ortodoxia, que às vezes não é um zelo com um propósito correto diante de Deus. Então é possível que o nosso amor esteja até crescendo, como a igreja de Tiatira. Talvez nos falte o discernimento necessário para nós mantermos até a igreja pura. Quantas igrejas semelhantes a Pérgamo e também a Tiatira, né, que toleraram o mal, entristecendo o Senhor, ela atrai para si o próprio juízo e a maldição de Jesus sobre elas. Deus viu em Esmirna a sua espiritualidade, a igreja que não tomou repreensão, como vamos falar daqui um pouco também, daqui mais para frente, de Filadélfia. As maiores que todas as primeiras quatro igrejas foi Esmirna, de que Éfeso, de que Tiatira, de que Pérgamo. A Esmirna, ela foi a igreja maior aos olhos de Jesus, porque essa igreja, ela não tomou nenhuma repreensão. A exortação às igrejas é: arrependam-se, mudem de pensamento. Jesus sempre vai falar isso. Não são apenas pecadores perdidos, irmãos, que precisam arrepender-se, não. Cristãos desobedientes também precisam mudar os rumos dos seus caminhos. Quantos cristãos que não tomam posição, não tomam rumo dos seus caminhos, vão se perder, porque não se dobram. Eu aprendi assim, assim não me dobro, e não quer se dobrar diante de Jesus, das exortações de Jesus, e isso vai trazer maldição sobre eles. Então, sem arrependimento e sem tratar do pecado nas nossas vidas, o Senhor poderá nos julgar e tirar o nosso candeeiro, né? Aquilo que nos ilumina, que é o Espírito de Deus que está nas nossas vidas. Por isso, Jesus torna a dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortalece. Feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar.